Frankenstein, Mary Shelley, capítulo 6. Clerval entregou-me então a seguinte carta. Meu caríssimo primo, sei que você tem andado mal, muito mal, e mesmo as cartas de Henry não são suficientes para tranquilizar-me. Você está impedido de escrever, mas faz-me necessário uma palavra sua, caro Victor, para acalmar nossas apreensões. Cada vez que chega o correio, corro pressurosa na esperança de receber suas notícias. E é isto também que tem impedido meu tio de viajar para Ingolstadt. Estou sempre protelando essa viagem dele, para não se expor ao risco de tão longa jornada. Mas como tenho lamentado não ser possível eu mesma realizá-la, imagino que a tarefa de cuidar de você na sua doença foi dada a alguma velha mercenária, que jamais poderia adivinhar-lhe os desejos, nem atendê-los com o zelo e a afeição de sua prima. Felizmente, tudo isso acabou. Clerval escreve que você está melhorando. Espero que você possa, quanto antes, confirmar essa notícia com sua própria letra. Fique bom e volte para nós. Você encontrará o mesmo lar alegre e feliz que aqui deixou. Os mesmos amigos que tanto o estimam. A saúde do seu pai é boa e ele nada mais pede senão vê-lo e assegurar-se de que você está bem. Penso na satisfação que você terá ao ver os progressos do nosso Ernesto. Ele agora está com 16 anos, vigoroso como um potro. Sua aspiração é ser um autêntico suíço e entrar para o serviço estrangeiro. Mas não podemos separar-nos dele enquanto seu irmão mais velho não voltar para junto de nós. Quanto a meu tio, não lhe agrada a ideia de uma carreira militar num país distante, mas a verdade é que Ernesto jamais teve a capacidade de aplicação que tem o nosso Victor. Para ele, o estudo é uma prisão. Passa o tempo ao ar livre, subindo os morros ou remando no lago. Receio que se torne ocioso, a menos que cedamos a seus desejos, permitindo-lhe ingressar na profissão que escolheu. Poucas mudanças, fora o crescimento dos meninos, ocorreram desde que você nos deixou. Tal como o lago azul e as montanhas cobertas de neve que não mudam nunca, o nosso lar e nossos corações parecem regidos pelas mesmas leis imutáveis. Minhas ocupações rotineiras absorvem-me todo o tempo e me distraem. Dou-me por bem paga em ver apenas rostos felizes e sorridentes em torno de mim. Desde que você partiu, somente uma coisa mudou em nossa casa. Lembra-se quando Justine Moritz entrou para a família? Como é provável que você não se recorde, relatarei sua história em poucas palavras. Madame Moritz, sua mãe, era uma viúva com 4 filhos, das quais Justine era a terceira. A menina era a predileta de seu pai, mas a mãe não a suportava, e depois da morte do Sr. Moritz, passou a tratá-la muito mal. Minha tia observou isso, e quando Justine tinha 12 anos, convenceu sua mãe a deixá-la vir morar conosco. Nossas instituições republicanas nos legaram costumes mais simples do que as monarquias vizinhas. Há menos distinção entre as classes sociais, e aos menos favorecidos, não sendo tão pobres ou desprezadas, também podem ter um nível de vida razoável. Uma empregada em Genebra não é a mesma coisa que na França ou na Inglaterra. Justine, assim, passou a desempenhar em nossa família funções de criada, sem que isso implicasse em condição de ignorância e sacrifício de sua dignidade. Se ainda se lembra, você gostava muito de Justine. Recordo-me de ter observado certa vez que um olhar dela era o bastante para dissipar os seus eventuais momentos de mau humor. Minha tia simpatizou muito com Justine, o que a levou a proporcionar-lhe educação superior àquela que a princípio pretendera. Esse benefício foi plenamente recompensado. Justine era a mais grata criaturinha do mundo e saltava aos olhos o quanto ela adorava sua protetora. Apesar de seu gênio alegre e despreocupado, às vezes imprudente, ela estava sempre atenta a cada gesto da minha tia. Julgava modelo de tudo que é bom e procurava imitá-la no falar, nas atitudes e no procedimento. Quando minha tia morreu, todos estavam demasiadamente ocupados com a própria dor para dar atenção à pobre Justine, que cuidou dela com maior carinho durante sua enfermidade. Justine sofreu muito com a perda, mas outras provações a esperavam. Um ano após o outro, seus irmãos e a sua irmã faleceram. A mãe ficou sem filhos, com exceção da filha desprezada. Isso provocou um reflexo de consciência na mulher, que passou a ver na morte de seus prediletos um castigo divino. Ela era católica e penso que seu confessor confirmou sua dedução.
De fato, poucos meses depois que você seguiu para Ingolstadt, a mãe de Justine, arrependida, decidiu chamá-la de volta à casa. Pobre menina, como chorou a deixar-nos. Desde o falecimento de minha tia, ela mudara muito. O pesar deu maior comedimento e suavidade às suas maneiras, antes um tanto alvoroçadas. Por outro lado, a volta à casa materna não contribuiu para retribuir-lhe a alegria. Os sentimentos de arrependimento de sua mãe eram instáveis, e tão depressa pedia à filha que a perdoasse, quanto a acusava de ser a causadora da morte dos irmãos. A insatisfação e a irritabilidade constante acabaram por fazer definhar a senhorita Moritz. Mas agora ela repousa em paz. Morreu no princípio do inverno passado. Justine regressou à nossa casa e eu continuo a amá-la com ternura. Ela é habilidosa, gentil e extremamente bonita. Seus modos, como já mencionei, fazem lembrar minha tia. Devo também dizer-lhe algumas palavras sobre nosso caçulinha, William. Queria que você visse. Está muito crescido para sua idade. Sua figurinha é um encanto, com seus suaves e buliçosos olhos azuis, cílios escuros e cabelos encaracolados. Quando sorri, forma uma covinha em cada lado das faces rosadas. Já teve uma ou duas namoradinhas, mas Louise Biron, uma linda boneca de 5 anos, é sua favorita. Agora, querido Victor, acho que lhe agradaria ouvir os mexericos sobre a gente de Genebra. Bela senhorita Mansfield está sendo muito felicitada pelo próximo casamento com um jovem inglês, John Melbourne. Sua feiosa irmã Manon casou-se com Monsieur Duvillard, o rico banqueiro, no outono passado. Louis Manoir, que foi seu colega de escola, não tem tido muita sorte desde que Clerval partiu de Genebra, mas está se recuperando e disse que está em vias de casar-se com uma bela francesa, Madame Tavernet. É viúva e bem mais idosa que Manoir, mas é admirada e querida por todos. Ao lhe escrever, sinto-me bem melhor, querido primo, mas minha ansiedade retorna à medida que vou concluindo. Por favor, escreva, Victor. Uma linha, uma palavra só, será para nós um consolo. Milhões de agradecimentos a Henry pela sua bondade, pelas inúmeras cartas. Adeus, meu primo, tenha muito cuidado consigo. Elizabeth, Genebra, 17 de março de 1700. Minha doce Elizabeth, exclamei no arroba ao chegar ao fim da carta e tomei a deliberação de escrever-lhe imediatamente. Escrevi. O esforço fatigou-me, mas minha convalescença progredia. Passada uma quinzena, já estava em condições de deixar o quarto. Uma das minhas primeiras obrigações foi apresentar Clerval aos professores da universidade. Filo, entretanto, contrafeito, pois esses contatos revolviam as mal fechadas cicatrizes que trazia na alma e recrudesciam a aversão que passava a sentir por tudo que se relacionasse com a filosofia natural, a começar pela própria denominação, desde o malogro do meu empreendimento científico. A simples vista de um aparelho de química era capaz de reviver em mim a agonia do meu abalo nervoso. Henry percebeu, providenciou para que toda a aparelhagem me fosse retirada das vistas. Também fez-me mudar de apartamento, pois notou que eu tomara ojeriza pelas dependências que antes foram meu laboratório. Mas todos esses cuidados de Clerval foram neutralizados quando visitamos os professores. Monsieur Waldman infligia-me torturas ao elogiar com benevolência e entusiasmo os progressos que alcançara na ciência. Também ele percebeu o desagrado que o tema me causava, mas, sem atinar-lhe as causas, atribuía minha reação a sentimentos de modéstia e mudou de assunto para deixar-me à vontade. Que poderia eu fazer? Procurando incentivar-me, ele me atormentava. Era como se colocasse diante de mim, um a um, os instrumentos que viriam a ser os da minha própria morte, lenta e cruel. Não ousava, contudo, demonstrar a irritação que suas palavras me provocavam. Clerval, com sua inata percepção dos sentimentos alheios, contribuiu para desviar o assunto, alegando sua ignorância total, e assim a conversa evoluiu para temas variados. Intimamente agradeci de coração a meu amigo. A surpresa que eu lhe adivinhava era contida pela sua natural discrição, e ele de forma alguma procurou arrancar-me o segredo que, embora gostasse muito dele, relutava em revelar-lhe, pelo temor de reavivar na memória o fatal acontecimento que tanta perturbação me causara. Já Monsieur Cramp não teve a mesma percepção, e nas minhas atuais condições psicológicas, seus rudes elogios causaram-me maior dano que o benevolente aprovação de Monsieur Waldman. Que sujeito dos diabos! Proclamou ele. Sim, Monsieur Clerval.
Asseguro-lhe que ele nos levou à palma. Pasme se quiser, mas é a verdade. Um moço que não faz muitos anos acreditava em Cornélio Agripa com a mesma fé que tinha no Evangelho, está agora pontificando na universidade. E se ele não for contido, todos nós acabaremos engavetados. É isso, meu caro, continuou ele, interpretando a seu modo o sofrimento expresso em meu semblante. Monsieur Frankenstein é de uma modéstia a toda prova. Os jovens deveriam moderar sua autoconfiança, como a mim aconteceu na minha juventude. Mas isso, infelizmente, dura pouco. Monsieur Cramp começava a fazer seu autoelogio, o que, quando menos, serviu para mudar o rumo da conversa. Clerval jamais partilharia do meu gosto pela ciência natural. Suas inclinações, dirigidas para a literatura, divergiam totalmente das minhas. Ele viera para a universidade com a finalidade de aprofundar-se em línguas orientais, o que lhe abriria o caminho para o plano de vida que se propusera. Voltando os olhos para o Oriente, buscava descortinar os horizontes propícios a uma carreira brilhante. Atraíam-lhe os idiomas persa, árabe, sânscrito, e eu resolvi acompanhá-lo nesses estudos, na esperança de encontrar alinhamento às minhas íntimas preocupações. Em verdade, face às circunstâncias, a ociosidade só poderia trazer-me prejuízos, levando-me à introspecção. De modo que o roteiro dos orientalistas me pareceu um agradável convite, e eu fiquei contente em tornar-me discípulo do meu amigo. Não tencionava, como ele, adquirir conhecimento crítico dos seus escritos, nem usufruir qualquer proveito prático. Procurava apenas distração, sem pretender ir além de compreender-lhe o significado. Meu esforço de aprendizagem foi compensado, pois descobri nos orientais um toque ameno de melancolia, uma poesia de aceitação tão singela quanto profunda, como também um grau de sabedoria e uma exaltação de alegria que jamais experimentei no convívio com autores ocidentais. Através de suas páginas, a vida parece um jardim florido dourado de sol. Que diferença da poesia épica e heróica da Grécia e de Roma. Assim transcorreu o verão e meu retorno a Genebra foi marcado para o fim do outono. Vários acontecimentos o retardaram, todavia. Veio o inverno, a neve, as estradas ficaram impraticáveis e minha viagem foi protelada para a primavera seguinte. Apesar da ansiedade em rever minha cidade, meus entes queridos, esse retardamento resultou também da minha relutância em deixar Clerval num lugar estranho, antes que se houvesse ambientado. Não houve, porém, transtornos de inverno, e o atraso com que chegou a primavera foi compensado pela exuberância com que passou a reinar a bela estação, com seu corte de pétalas e pássaros e seus tapetes de relva, ao som da orquestra dos regatos e cascatas. Maio começara e eu esperava todos os dias a carta que ia fixar a data da minha partida, até que certa manhã Henry me propôs um passeio a pé pelas cercânias de Eaglestead, a fim de que eu pudesse me despedir em loco do lugar que me abrigara por tanto tempo. Repetimos esses passeios durante uma quinzena. Minha saúde se restabelecera havia bastante tempo, e o ar puro, as belezas naturais e a conversação amena do meu amigo contribuíram para consolidá-la. Voltei a ser a mesma criatura feliz de antes, sem mágoa e sem cuidados, com olhos para a natureza, para o sorriso das crianças, para o belo. Os pensamentos que há um ano eram um fardo insuportável já não me oprimiam. Henry rejubilava-se com minha alegria e não media esforços para torná-la perene. Os recursos da sua mente eram, na ocasião, espantosos. Sua palestra era rica e colorida e muitas vezes ele buscava inspiração nos escritores árabes e persas para improvisar contos sutis, pródigos de imaginação. Outras vezes repetia meus poemas favoritos ou arrastava-me a debates em que se havia com habilidade e eloquência. Afastados do colégio durante esse tempo, regressamos numa tarde de domingo. Os camponeses dançavam e toda a gente que encontrávamos parecia sorrir-nos. A largas passadas eu caminhava alegre e sorridente, de alma lavada.